Queridos e queridas, belezinha? Bora para mais um videozinho aqui. Vamos já fechar a parte das propriedades algébricas de expoentes, tá? Para não ficarmos tanto no assunto e já no próximo vídeo nós já começarmos a fazer um monte de exercícios que nós temos aqui, inclusive no livro. Tá? Então, só para nós relembrarmos, se nós tivermos x de p, ou seja, algum número elevado a determinado número, vezes a mesma base elevada a um outro número, é a mesma coisa que eu continuar com a mesma base e eu ter p mais o q, tá bom? Só que não esqueçamos também que nós temos a subtração disso. Então, se meu expoente ele for negativo, eu vou ter uma subtração disso, beleza? Então, é a mesma coisa que, por exemplo, eu ter 2 sobre 3 vezes 2 sobre 5, que aí vai me dar 2 sobre 8, que é 3 mais 5 é igual a 8. Se eu tiver o contrário, se tiver 2 sobre 3 vezes 2 sobre menos 5, vai sobrar quanto? Vai me sobrar 2 sobre menos 2. Né? Pois, afinal de contas, né, eu vou ter um número elevado a menos 2, que se eu quiser continuar, por exemplo, né, então vai ser, o meu resultado vai ser 1 sobre 2 elevado ao quadrado, né, que aí vai ficar 1 sobre 4. Beleza? Então vai ser 1/4 que nós vamos ter aqui. Belezinha? Né? Então, nós temos aqui o bendito do nosso inverso. Agora, continuando com a outra propriedade, então eu vou ter, por exemplo, x sobre p. Né? Então veja que é uma potência de um determinado número, né? E eu tenho q sobre o mesmo. Eu vou colocar sobre x, y e z, tá? Que eu acho que fica melhorzinho. Então, se eu tenho um valor elevado a z, que é um determinado valor, seja lá o que for, e eu tenho aqui um y elevado a z também, é a mesma coisa que eu ter x vezes y, tá? Elevado a z. É a mesma coisa. Então, se eu tiver, por exemplo, um 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que eu ter 2 vezes 3 elevado ao quadrado. 2 vezes 3 elevado ao quadrado, 2 vezes 3 são 6, 6 elevado ao quadrado é igual a 36. Vamos tirar a prova? Então, se eu tenho aqui 2 ao quadrado, é a mesma coisa que eu ter 4, vezes 6, 3 ao quadrado é a mesma coisa que eu ter 9, né? Então, metade de 90 são 45, menos 9, então você tira 10, aumenta 1, são 36. Exatamente dessa mesma forma, tá bom? Uma outra propriedade que nós temos aqui, se eu tiver um x, né, elevado a y, que logo depois ele é elevado a z, é a mesma coisa de eu ter x, né? É a mesma coisa de eu ter x, y vezes z. Então, se eu tenho aqui um 2 elevado ao quadrado e logo depois ele é elevado à quarta potência, é a mesma coisa que eu ter 2 vezes do elevado ao quadrado vezes 4, que é a mesma coisa que eu ter 2 vezes 6. Não, 6, 8. 8. Beleza? Porque é a mesma coisa que se eu for para passar aqui, né, vai ser... Deixa eu fazer por 3, que aí fica menorzinho, tá? Então vou deixar aqui 3. Né? Então, que é a mesma coisa que eu ter 2 elevado ao quadrado vezes 3, que é a mesma coisa que eu ter 2 elevado à sexta potência. Pois, afinal de contas, se eu for para tratar, né, destrinchando aqui o nosso bendito, é a mesma coisa que eu ter 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Né? Então, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que no fim das contas eu vou ter 6, 2 sendo multiplicados. Então, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Beleza? Uma outra propriedade que nós temos aqui, né, para podermos fechar, assim como eu já havia explicado nos vídeos anteriores, se eu tenho x elevado a zero, ele é igual a 1. Só que lembrando que a nossa base, né, a nossa base tem que ser diferente de zero. Porque se a base for igual a zero, assim como eu já havia explicado no outro vídeo, né, nós temos um número indefinido. Ok? Então, eu tenho uma outra propriedade aqui também, que é a propriedade de x, se eu tiver uma potência negativa, né? Eu não vou colocar igual o livro, não, eu vou colocar y.
menos y é a mesma coisa que eu ter o inverso, né, de x elevado a y. Beleza? Assim como eu mostrei aqui em cima. Belezinha? Belezinha, belezinha? Então, se eu tenho aqui um número negativo, uma potência negativa, assim como eu tive aqui em cima, é a mesma coisa que é o inverso. Eu tiro o inverso daquele número e eu tiro a potência dele. Então, aqui, assim como eu mostrei lá em cima, então se eu tenho aqui 2 elevado a menos 2, é a mesma coisa que eu ter 1 sobre 2 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que eu ter 1 sobre 4. E se eu tiver, por exemplo, 2 elevado a menos 1, é a mesma coisa que eu ter 1 sobre 2. Porque elevado a 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Qualquer número que tenha a potência igual a 1, né, que o expoente dele seja 1, ele continua sendo ele mesmo, tá bom? Então, mais uma outra propriedade. Então, se eu tenho, por exemplo, acho que essa daqui não cheguei a explicar. Se eu tenho x sobre y dividido por x sobre z, é a mesma coisa que eu ter x sobre y menos z. Beleza? É a mesma coisa disso. Então, é o inverso daquilo que nós estamos tratando aqui. Né? Então, se eu tenho aqui, eu não tenho essa propriedade aqui, que eu estou fazendo a potenciação dele, né? Então não estou multiplicando o y pelo z, aqui é o inverso. Se eu tenho a mesma base elevada a y e a mesma base elevada a z, eu tenho y menos z. Por quê? Então vamos colocar, por exemplo, um exemplo bem besta, tá bom? Eu tenho 2 elevado à quarta potência dividido por 2 elevado ao quadrado. Então, aqui em cima é a mesma coisa que eu ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dividido por 2 vezes 2. Eu posso matar este com este, posso matar este com este, e no fim das contas acaba me sobrando 4. Então é a mesma coisa que eu ter 4 menos 2, que vai me sobrar 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 4. Eu acho que todos nós concordamos sobre isso. Beleza? Agora a última propriedade que eu quero passar, né, que é assim que é a propriedade que eu mostrei lá em cima, né, mas só que eu mostrei em cima de raízes, né? Então é a mesma coisa que eu ter x, é que eu vejo aqui o P no livro, x sobre y, né? Dividido por x sobre z, fica melhor para mim poder escrever, x sobre z, dá Ctrl Z, pô, x sobre z sobre y sobre z, então veja que aqui nós temos bases diferentes, é a mesma coisa que eu ter x sobre y elevado a z. Beleza? Então, essas são as propriedades que nós estamos tratando quando nós estamos tratando sobre potenciação. Né? E não se esqueçam que raiz nada mais é que o inverso da potenciação. A partir do próximo vídeo nós vamos fazer, sei lá, tipo uns 50 exercícios disso, porque pelo menos aqui no livro eu tenho até o número 149. Né? Eu vou fazendo aqui até pegar o jeito. Beleza, meus amores? A partir do próximo vídeo a gente vai começar a sofrer um pouco. Beijos na bunda, até mais.